caneta preta, pedindo aqui permissão para o uso dessa expressão para o professor Rafael Lacerda, tá? Se ele não gostar aqui do uso indevido, eu posso retirar o vídeo ou editar essa parte, tá? Mas caneta preta é o que melhor define o concurseiro aí, que está na luta do seu sonho. O vídeo de hoje a gente vai falar da diferença entre arquitetura e organização de computadores. Tá? É comum a gente ver essas duas expressões juntas e muita gente nem sabe do que se trata. Então vamos lá. Quando a gente fala em um computador, basicamente nós temos entrada de dados, o processamento desses dados e a saída das informações. Então a entrada de dados pode ser lá para dispositivos como o teclado, o mouse, coisas do tipo, o scanner. O processamento é o processador e a saída nós temos lá o vídeo, nós temos lá a impressora, entre outras, tá? E aí a questão é onde entra esses nomes aí, essas expressões organização e arquitetura de computadores. Claro, existe lá a arquitetura, as clássicas lá de von Neumann, von Neumann, tá? Dependendo como a gente... O correto é von Neumann, mas a gente muitas vezes chama de von Neumann e Harvard. Mas a gente vai focar aqui mais no processador agora. Então, o que seria a diferença de organização e arquitetura? Organização, vamos pensar no seguinte, pense no engenheiro. A organização são aspectos físicos, aspectos lá do chip, por exemplo, o clock utilizado, a tecnologia utilizada. Organização é isso, tá? É o projetista lá de hardware, do chip mesmo, do processador, que vai focar na organização. Agora, a arquitetura de computadores já é mais alto nível. A arquitetura de computadores importa para o programador. Ele quer saber se ele tem que programar lá com palavras de 32 bits, 64 bits. Palavra é aquela transferência lá entre o processador e a memória, né, pessoal? E ele quer saber o conjunto de instruções disponível para ele. Add, sub, entre outras instruções, né, falando lá em assembly, né, lá em baixo nível. Então, a arquitetura é isso, interessa lá para o programador. Já a organização interessa lá para o projetista de hardware. Para levar isso para a prova é interessante pensar, a arquitetura, que é um sacanagem com o engenheiro e arquiteto, né? Mas tem sempre uma piadinha interna entre eles. O engenheiro ele está preocupado com a estrutura em si, sem muito assim firula. Já o arquiteto não, ele quer deixar a coisa bonita. Então, o arquiteto, digamos que é mais alto nível. Já o engenheiro é bruto lá, é na base, né? Um prédio, ele quer se preocupar com os cálculos em si. Então, vamos levar para a prova isso. A organização, tá? Lembra a engenharia. E a arquitetura é arquitetura. Então, é fácil, né? A arquitetura de computadores, o arquiteto. E o que sobrou seria lá o engenheiro, mais baixo nível, né? A parte do hardware, a base mesmo. Aí vamos deixar para a organização. Trouxe um exemplo assim simples, que todo mundo conhece, a arquitetura x86. Então, a arquitetura x86, o que é isso? Lá, desde o antigo 386, por exemplo, nós temos lá projetaram o chip do 386. Então, tem aspectos físicos, né? A organização do 386 é de uma forma. Tá? Tem o clock X, tem a tecnologia Y. Depois veio o 486, outra organização. Tá? Tem a tecnologia Z lá, tem o clock tanto, tá? São aspectos do 486. Depois o Pentium e tudo mais, tá? Tem toda a história aí. A organização vai mudando, mas todos eles utilizam a arquitetura x86. O que é isso? No 386 existiam lá instruções, add, sub, entre outras. Então, se eu compilo lá um programa com 386, ele roda no 486, porque o 486 utiliza a mesma arquitetura x86. Tá? É claro, tem instruções, pode adicionar instruções na medida que a arquitetura evolui. Tu tem, né, novos processadores com mais instruções. Então, voltar do 486 para o 386 é complicado. Tá? A não ser que tenha usado somente instruções compatíveis. Mas no momento que vai subindo aqui, fazendo upgrade, tá? Aquilo que está para trás eu consigo executar. Essa é a ideia, porque é a mesma família de processadores, a mesma arquitetura, x86. Agora, se usa uma outra arquitetura com outras instruções e tudo mais, aí o negócio complica. Tá? Aí não tem compatibilidade. Então, notem, é bom levar isso para a prova. Essa família x86, que é a mais conhecida aí por todos, nós temos organização de computadores diferentes, a organização do chip
diferentes para cada um deles, porque tem aspectos físicos diferentes, mas a arquitetura é a mesma, x86, é compatível, tá? Eu consigo executar alguma coisa do mais velhinho lá no mais novo, essa é a ideia. Certo, pessoal? Então, uma dica rápida aí e vamos continuar na gravação dos vídeos. Um grande abraço e até mais!